Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, né? Então quem seguiu, dando sequência no vídeo 261, então quem está dando sequência está conseguindo captar a mensagem por inteira, por isso que é bom. E é aquilo que eu venho pedindo também, não só assista não, mete o dedinho ali no compartilha. Não fique com medo, não. Você está com medo da justiça da terra. Por quê? Não pense que esse medo que você está tendo é o mesmo que abjurar o Cristo. Você se preocupa mais com a matéria do que com Jesus? Ah, mas eu vivo na terra, tá. Há 2.000 anos atrás nós pensávamos dessa mesma forma. Quando nos foi apresentado o Cristo e Barrabás, e por nos preocupar mais com a terra, nós pedimos que o Cristo fosse crucificado e Barrabás foi solto. E você viu no que deu, onde é que nós nos encontramos atolados na lama até hoje? Então você está com medo do quê? Divulgue! Eu não tenho medo mesmo. Se me desencarnarem de novo, vai ser uma maravilha. Eu vou sair beneficiado se me desencarnarem de novo. Então, divulguem. Não é para aparecer essa imagem horrível aqui, não. É para que a mensagem chegue até as pessoas, porque olha quanta coisa que nós vamos aprender aqui agora. Pode ser que não consigamos realizar esse término aqui em mais um vídeo. Olha só. Então, Kardec pergunta, mas em que época, né? Voltando um item antes, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu, Kardec. Oxi! Caboquinho burro. Isso é meu. Kardec pergunta de novo. Em que época, então? Durante a sua formação, Kardec. Aí Kardec ficou meio tonto. Oh, meu Deus do céu, e agora? Então quer dizer que naquela época que nem as placas tectônicas existiam, em que tudo não passava-se de lavas vulcânicas, a Terra era habitada? Era. Naquele processo estéril, era. Por quê? Porque o espírito evoluído, ele não necessita de nada. Ele vive na esterilidade do planeta. Porque ele não necessita de nada que nós necessitamos. E além do mais, onde nós enxergamos esterilidade, onde nós não enxergamos beleza, eles enxergam muito mais beleza. Eles enxergam muito mais estéril. Entendeu? Do que nós. Ah, ela não é estéril. Ah, ele é estéril. Você está entendendo o que eu quero dizer agora, né? A esterilidade é uma coisa. Estéril é outra coisa. Esterilidade é outra coisa. Então esses espíritos, eles conseguiam viver
num planeta estéril. Você está conseguindo entender? É tão facinho isso. Isso é igual tirar pirulito da boca de criança. Criança de 2 anos. Só que depois tampa o ouvido, porque senão você não vai aguentar o choro deles. Ou dê de volta o pirulito. Então eles conseguiam viver em planetas estéreo. Porque eles não necessitavam de esterilidade. Olha só como tem uma diferença. E o que para nós é estéril, é esterilidade, para eles tem uma outra concepção, tem um outro contexto. Você está conseguindo entender, né? Eu sei, você é uma pessoa inteligentíssima. Você consegue entender, sim. Tanto é que, por exemplo, você quando vai para o seu trabalho, quantas formiguinhas você consegue contar da tua casa até o teu trabalho? Ah, eu vou ter que ficar me preocupando com formiga? Tá vendo o quanto que você é insensível? Tá vendo por que você não consegue amar o teu próximo? Porque você não consegue reconhecer que aquelas formiguinhas são seres em processo de evolução. Você não consegue. Eu não estou dizendo que você deve agir como louco ou como louca, andando pela rua, olhando pelo chão e separando onde pisar e contar formiga, não. Gente, mas é tão gostoso. Sabe por que as pessoas vivem com ansiedade, com angústia, com melancolia, com depressão, querendo se matar, preocupadas com isso, preocupadas com aquilo? Sabe por quê? Porque elas não buscam enxergar Deus que se apresenta através de sua obra. E quanto é gostoso, você entendeu? No caminho que te leva ao teu trabalho, vai observando as árvores, as flores, vai observando as tonalidades de cores que existem. Aquelas plantas que já cumpriram suas missões e que já estão se transformando em adubo orgânico. E aquelas que estão florescendo no lugar das outras que já cumpriram seu trabalho. Observe os pássaros nas árvores. Coloque em sua casa uma vasilhinha num determinado local com aguinha, com um pouquinho de açúcar para os beija-flor, para que os beija-flor possam ir ali se alimentar. Sente próximo e fica olhando. Deus ali te visitando através dos beija-flor. Você tem isso na tua casa? Observe como são lindos cães que mesmo assim vivem na rua sem dono. Como eles conseguem sobreviver? Graças à generosidade da humanidade? Sim, mas há algo mais que os sustentam. Se você puder parar em uma praça e ficar observando a biodiversidade das plantas, das flores, das folhas, das tonalidades, faça. Não perca tempo, não deixe para amanhã.
que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser que você não esteja mais no corpo físico e perdeu uma grande oportunidade de aprender na escola da vida. Material didático é o que não te faltou. E você sempre se preocupou em fazer uma faculdade, mas na faculdade da vida você sempre foi um zero à esquerda porque você nunca prestou atenção na obra de Deus. Porque quantos materialistas se preocupam com a obra de Deus, com a obra material, e não se preocupam com a obra de Deus? Ame os pássaros, ame as árvores, ame as formigas. Em determinados lugares, leva a quirelinha, essa raçãozinha, põe ali para os passarinhos. Não custa nada. Não custa nada, gente. Isso é contribuir com as leis divinas. Isso é contribuir. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Observe quantos milhões de espécies de formigas existem. E você já parou para pensar, para observar, que numa correição de formiga, nenhuma tromba na outra. Num acidente. Não há encapotamento. Não há nenhuma formiga entrelaçada na outra, ao ponto que um bombeiro tem que vir e cortar a lataria para poder retirá-las lá de dentro. Elas não batem uma na outra. E umas vão e outras vêm em sintonia e harmonia. A natureza vive em paz. Você já viu um pássaro sujo, solto? Os pássaros não se sujam. Você já viu um pássaro solto morrer de fome? Pássaro nenhum nunca morreu de fome. Como se diz o ditado, eles não trabalham, eles não plantam, mas se alimentam. Isso seria até uma ignorância, como encontra-se no Evangelho. Isso é egoísmo. Mas, levando pelo lado da psicologia, os pássaros têm sementinha, frutinhas. Tem aquelas pessoas gentis que levam a quirelinha e jogam num determinado lugar para elas. Gente, nós temos que mudar, nós temos que ser sensíveis, amorosos. Se você não consegue ainda ser amoroso ou amorosa, gentil com o ser humano, comece com os pássaros, que não te exige nada, que não te cobra nada. Se você põe hoje, eles comem. Se você não põe, eles não te apedrejam. Mas amanhã você retorna e coloca. Depois de um ano de tanto fazer isso com os pássaros, de observar a natureza, de observar o nascer do sol, de observar o pôr do sol, de repente você vai perceber que você está assim, acessível, dócil aos humanos. Não é verdade? A vida é uma escola, mas as pessoas não querem dar atenção. Olha nos matos mesmo à noite o coachar do sapo. Coisa mais linda. Eles estão ali num ritual de acasalamento, né? O coachar do sapo, das rãs. A coisa mais linda o coachar dos sapos.
Então fique próximo às represas, ouvindo aquele coachar deles. Uns fazem assim, honk, 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 honk. Isso é a coisa, isso é uma terapia para o espírito. Agora todos esses que vivem nesse frenesi, nesse frisson, né? Nesse estresse, se olharem em mim hoje, eu meto bala. Hoje eu não tô para ninguém. Eu sou tinoso. Essas pessoas estão cheias de depressão, essas pessoas são doentes, essas pessoas são pobres de espírito. Tem tudo na matéria, mas são ocos espiritualmente. A mala espiritual dessas pessoas encontra-se vazias. Então nós temos que armazenar tesouros no plano espiritual, onde ladrão e traça nenhuma tem acesso. O que adianta você armazenar tesouros na terra, onde acesso tem os cleptomaníacos e também as traças que devoram todo o seu celeiro? Como você pode encher o teu celeiro, fechar a porta e sentar do lado de fora e pensar assim: bom, tenho alimento que dê para sustentar a minha vida, o resto da minha vida aqui na terra. Pobre ignorante, se esquece que naquela noite mesmo pode ser arrebatado ao plano espiritual ou arrebanhado ao plano espiritual. Então nós temos que viver na terra, usufruir de tudo que existe na terra. Bom, usufruir das coisas boas, mas não nos apegar. Mas observar a natureza, porque Deus se mostra. Deus se faz presente. Deus nos diz assim: meus filhos, eu me encontro nesta rocha que você vê à sua frente. Eu me encontro nessa cachoeira. Eu me encontro no nascer do sol. Eu me encontro no pôr do sol. Eu me encontro nos beija-flor, eu me encontro nas formigas, eu me encontro nos pássaros, nas flores, nas matas. Eu me encontro na flora, na biodiversidade. No reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Eu me encontro nos filhos do Calvário. E quantos filhos do Calvário deparamos? Alguém que chega e pede um pão, um prato de alimento, um copo de água. Alguém que necessita de uma palavra amiga. Porque tem momentos na vida que uma palavra amiga é mais importante do que toda a riqueza do mundo. Mas quem está disposto a parar, a ouvir o seu irmão,
que encontra-se em aflição, não podendo nos esquecer que ouvir, saber ouvir, também é uma caridade. Você não tem condições de fazer caridade como você gostaria? Não. Então, pelo menos, aprenda a ter paciência em ouvir o próximo. E quando alguém lhe procurar e que quiser desabafar, mesmo que você saiba, cale-se e deixe a outra pessoa dizer o que ela quiser, porque nada lhe adiantará se você interferir. Você poderá até desmotivá-la de continuar no corpo físico. Nunca devemos nutrir o desejo de sermos melhor que os outros. Nós nos encontramos não para ser servidos, e sim para servir. Mas todos nós necessitamos uns dos outros. É óbvio que em matéria de coletividade, sim. Mas em matéria de responsabilidade, o Criador, em cada um de nós, depositou uma centelha que nos proporciona a cada vez mais hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Veremos no próximo vídeo o resumo de Allan Kardec com relação a tudo que os bons espíritos disseram nesse tema que se trata-se de mundos transitórios. Não foi por um acaso que Allan Kardec os interrogou. Allan Kardec, sabiamente, depois que os bons espíritos respondeu-lhe todas as perguntas, ele costumava fazer um relatório. E neste relatório que nós vamos ler agora, feito por ele, encontra-se o Seneter, o Nadir da evolução do ser. Aqui nesse relatório nós vamos compreender aqueles que possuem sensibilidade vão compreender que mesmo o oxigênio que você respira, um número inimaginável de seres vão até os teus pulmões e lá se encarregam de fortalecer o sistema imunológico, não só dos pulmões, como de todo o teu organismo. Você vai entender que um número inimaginável de seres adentram os poros da humanidade, chegando até o centro coronário, o centro, os centros o centro endócrino,
o centro motor, onde é a coordenação motora do organismo, e suprindo todas as necessidades através dos poros, entram partículas subatômicas, infinitesimal, muito menor que a menor partícula da matéria, que é o neutrino, para suprir as necessidades do organismo. Partículas essas, invisíveis aos olhos dos cientistas atuais devido à evolução, as quais eles não possuem. Então, quanta bênção, gente! Quanta riqueza! Por isso nós devemos orar, devemos vigiar para não cairmos em novas tentações e observar aqueles que se encontram em aflição e auxiliá-los, porque não podemos nos esquecer que às vezes a aflição que aquele à sua volta está carregando pode ser a aflição da tua vida, da tua família, dos teus amigos, que ele está tentando carregar nas costas sozinho, sem que você perceba.